Hoje, 25 de fevereiro de 2026, e nós vamos caminhar no encontro de número 261. Por que estou aqui hoje? Quem deveria estar aqui nesse lugar, nesse momento, era o Maxwell, mas eu resolvi pedir a palavra por alguns minutos, poucos minutos. Por que esses poucos minutos? Olhem a plateia como está hoje. Muito bem. Ao longo da semana, e quando cheguei aqui hoje, eu fui chamado a ouvir algumas coisas. Mas eu preciso falar o que preciso dizer, recomendado pela espiritualidade amiga que está nos cercando a todos. Eu preciso falar isto com a plateia completa. Então não será hoje. Vou aguardar para a próxima quarta-feira. Certo? O assunto é muito sério. Eu posso dizer para vocês que a coisa é muito séria. E quem não abraçar a seriedade, não pense que está no caminho certo. Porque tem muitos pensando que estão no caminho certo. Mas vão tropeçar. Não significa dizer que aquele que vá para o exílio não aprendeu alguma coisa ou não evoluiu. Quem vai para o exílio, que já andou na terra, já aprendeu alguma coisa. É preciso aplicar. A aplicação é necessária. Se faz seriamente necessária. Então, na quarta-feira próxima, nós daremos este recado. Eu vou aguardar que a plateia esteja completa. Porque tem muitos, e eu não guardo, vocês sabem que eu não guardo, eu abro realmente o verbo. Tem muitos que estão frequentando aqui conosco, mas não estão fazendo como deveriam fazer. E isto não significa dizer que está avançando. Está avançando, mas o avanço é curto. O percentual é pequeno. E a coisa não vai acontecer como está pensando. Essa é a realidade dos fatos. Certo? É preciso ação, é preciso movimento. Ainda agora conversava com a Denise a esse respeito, face às situações que ela enfrenta e que todos nós enfrentamos, as nossas. Não é? É preciso movimentar, é preciso agir, é preciso não guardar o saber e aplicá-lo. Não adianta você conhecer e não fazer. Não adianta você saber, mas não aplicar na tua vida. Tem um detalhe importante. Nós estamos no ápice da transição planetária. São as dores do parto. Ainda não é o fim. Mas há algo por demais importante. É preciso aplicar o que você aprende. Não adianta guardar para você. É uma situação um tanto quanto egóica. Eu sei, mas não faço. Eu conheço, mas não aplico. Você vai ter problemas. Você vai ter problemas. Não tenha a menor dúvida quanto a isso. Certo? Então, eu vou parar por aqui, mas na próxima quarta-feira, quando a plateia estiver mais completa, nós vamos dar o recado que teria que ser dado hoje, mas não vai ser dado hoje porque a plateia não está completa. Eu vou esperar quarta-feira próxima. Essa é a recomendação que eu recebi. E eu não guardo nada. Eu não guardo nada. Eu sou autêntico naquilo que recebo. E não tenho receio em dialogar e em falar. Certo? Muito bem. Eu vou chamar o Maxi para abrir a reunião. Ele vai fazer a prece inicial e vai dar continuidade ao trabalho que é justamente nesse tema. E ele vai então... Você lembra que você parou, Marcos? É, na 399. Oi? Acho que lá que eu abri o livro do texto.
399. 399. Então está aqui no quadro. É tudo seu. Abra, faça a prece inicial, porque eu já fiz a minha prece. A minha prece foi o recado que eu dei. Porque todo mundo já sabe que eu não tenho papas na língua, né? Eu falo realmente o que tem que ser falado. Eu não guardo para depois. Bom dia para todos. Bom dia. Jesus nos abençoe mais uma vez a possibilidade de estarmos juntos, reflexão, rever situações, acordar a nossa consciência para a verdade, não é? E essa verdade acolhida, nossa consciência despertada, o Surico de Bossa Nova avisa para todos nós que nós começamos a viver um conflito íntimo entre a verdade que está começando a nos nutrir e aquele homem velho com a consciência ainda no passado, querendo persistir e ficar. Então nós vamos fazer a nossa prece inicial para depois então continuarmos sobre o tema que nós começamos semana passada e não terminamos, né? Então vamos levar o nosso pensamento a Jesus, aos amigos espirituais, pedindo sinceramente no fundo dos nossos corações que Ele nos inclua, que os amigos que nos cercam, que o protetor espiritual de cada um de nós, agora passando a ter um convívio íntimo com esse amigo, porque todos nós temos uma proposta junto com esse companheiro para que ele nos ajude a despertar a nossa consciência. Então nós vamos falar assim: querido Mestre e Senhor, pastor amigo de nossas almas, estamos, Senhor, nesse processo de mais uma vez de volta ao corpo para podermos, Senhor, vivermos mais uma etapa de nosso compromisso reencarnatório com a nossa consciência, nesse planejamento que assumimos um compromisso, Senhor, de agora, ao cumprirmos os nossos deveres. Temos as nossas consciências despertadas para a verdade. Que esses conflitos íntimos que trazemos dentro dos nossos corações possam estar vivos entre nós, para que aquilo que realmente queremos mudar e aquele sentimento que persiste em ficar, que esses conflitos possam travar uma luta sincera e que nessa luta que nós travamos, nós possamos sair vitoriosos, Senhor, porque agora já te conhecemos. Agora sabemos, Senhor, o caminho a trilhar. Sabemos, Senhor, que a sua referência amorosa e justa e misericordiosa nos ajuda a vencer mais esse etapa. Portanto, Senhor, fortaleça os nossos ideais, fortaleça a nossa fé, fortaleça, Senhor, a certeza desse encontro marcado contigo, porque agora conhecemos as leis, conhecemos o processo que nos faz nos tornar espíritos melhores. E com a ajuda dos mensageiros amigos, que nós possamos conquistar a simpatia desses espíritos para que eles agora, a nossa voz, adiando, Senhor, as nossas intenções sinceras, a nossa vontade de mudar, que nós possamos vencer, Senhor, a nós mesmos. Que em teu nome, em nome da espiritualidade amiga que nos assiste, mães, principalmente em nome de Deus, que é o nosso Pai de amor e de bondade, é que te pedimos, Senhor, a sua proteção e a intuição dos amigos para as reflexões da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, todo o diálogo que travamos na parte da manhã aqui nas quarta-feiras é exatamente esse processo de aprendizado e de renovação daquelas ideias petrificadas, né? Aquelas ideias que ficaram de hábitos em nossa vida, que a gente tem uma dificuldade muito grande de vencer. Mas, nós estamos conversando agora com a Denise, falando, quando nós despertamos a nossa consciência para a verdade, que somos espíritos, e consequentemente essa luta que nós travamos, não é uma luta em glória, é uma luta em glória, é uma luta que nós temos toda a capacidade de vencer. Porque nós não receberíamos tanta informação, tanto esclarecimento, tanta luz, se nós fôssemos capazes de absorver. E a insistência em vir, a nossa permanência nas quarta-feiras aqui, é um sinal de que nós estamos procurando. E essa procura sincera, essa procura desinteressada, é ela que vai fazer com que nós possamos receber, através do nosso amigo espiritual, agora mais próximo de nós,
esse compromisso de rever as nossas posições. E rever posição encarnado no planeta Terra é difícil, porque o próprio planeta, na sua maioria, ele nos suscita a viver mais uma vez o orgulho, a nossa posição pessoal do nosso eu, com essa resistência. Porque a própria sociedade vai massagear em nós essas atitudes que nós não queremos mais ter. Percebeu? Então a gente luta, mas aí a sociedade, a gente começa a receber essas impressões. O que a gente tem que fazer para manter essa fé fortalecida? Não temos que nos afastar da sociedade do modo de ser, mas não temos que vivê-la de maneira integral, como se aquilo fosse essencial para nós. Você é convidado para um movimento social, você não vai deixar de ir. Mas você não pode tornar esse movimento social que te massageia essas ideias nocivas, esses hábitos, ficar, porque senão você renasce em você aquilo que você está querendo, né, fazer com que ele te conceda da educação. Então a educação, ela exige de nós assim, uma renúncia sincera em que as coisas que o mundo pode nos apresentar e aquilo realmente que Jesus nos indica como melhor. Então não é que você vai viver isolado, fora da sociedade, mas isso não pode ser assim, tornar-se um hábito ao ponto de você estar com o pé nos dois mundos. Se você está com a consciência despertada, você tem que estar com os dois pés aqui. Agora, se o mundo te convida, você pode botar o pé lá, mas não permanecer e voltar com a sua integridade moral e espiritual. Ele sempre repete, o objetivo de estarmos encarnados é nos melhorarmos moralmente. Esse é o objetivo. E tudo que for a questão da materialidade é um conceito de ajuda para sobreviver, para não ter um corpo saudável, mas não é que você seja assim, sensibilizado que o mundo vai te trazer essa felicidade porque não vai. Então, o tema é exatamente essa revisão, essa reformulação de nossos pensamentos em cima daquilo que nós estamos conversando. Não é? Porque ele fala, sendo as vicissitudes da vida corpórea, expiação, as vicissitudes da vida, tudo que nós passamos são da vida com a expiação das faltas do passado e ao mesmo tempo prova, vamos passar por teste, vamos passar por aquilo novamente, pois a gente venceu para o futuro. Segue-se que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir o gênero da existência interior. Isso é uma reflexão que nós podemos fazer. As nossas atitudes atuais, os nossos mais íntimos pensamentos secretos, aquilo que ninguém pode ainda, mas a gente sabe, os nossos desejos, os nossos impulsos, os nossos hábitos, vai indicar realmente aquilo que nós nos equivocamos no passado. Então, a espiritualidade vai responder como nós podemos identificar, porque ele fala que muito frequentemente esses impulsos, muito frequentemente acontecem. Você vai identificar os seus equívocos do passado, pois cada um é punido naquilo que pecou. A gente assim, né? Como nós estamos trazendo uma leitura para a atualidade, essa questão dessa palavra de punição, né? Punição naquilo que pecou, a gente vai ter um olhar assim, vamos dizer, não de passar a mão por cima, mas com mais indulgência, porque a palavra pecou, ela tem um tom, né, forte, em que você não vai conseguir modificar aquilo. Mas a palavra pecou pode ser entendida como um equívoco que você está nessa encarnação para poder mudar o equívoco. Entretanto, não se deve extrair uma regra absoluta. As tendências instintivas são indício mais seguro, pois as provas por que passa o espírito tanto se refere ao futuro quanto ao passado. Então, o que vai dizer para a gente é as nossas tendências instintivas, aquilo que nós pecamos. O que é o instinto? O instinto são sentimentos que ficaram em você e fez com que você se equivocasse, que você não dominou ainda o instinto. Por exemplo, a cólera. A cólera é um instinto quase indomável, é uma fera que está dentro de você, que você pensa que venceu e ela fica muito forte em você. Basta mexer um pouco com o teu orgulho que essa cólera começa a acordar. E quando você entra no estágio que você não identifica como ela começa a surgir,
através dos esclarecimentos que a doutrina espírita dá, você não tem como impedir que ela ressurja de maneira que venha trazer transtorno para a tua encarnação. Porque a cólera descontrolada, esse instinto colérico que a gente tem, é em função do orgulho, que não está trabalhado. Então, para dominar a cólera, você não tem que trabalhar só a cólera, você tem que trabalhar o seu orgulho para que aquele instinto, quando começar a surgir, você fala, opa, estou começando a sentir aquela coisinha da que a cólera vai começar a surgir. Então, existe essa identificação dos sentimentos instintivos que nos levou a fracassar. E sempre é o orgulho, e sempre é o ego, que é o pai, quer dizer, a mãe e o pai desses nossos instintos que nós não conseguimos dominar. Percebeu? Então, ele fala que nem tudo que nós tomamos como atitude pode ser influência da sociedade. Você não quer fazer mais aquilo. Mas a pressão social, em cima de uma decisão, para você não ficar isolado, você é levado a tomar decisão, mas você no íntimo não quer ter. Está te contrariando. Tudo que a sociedade te leva a você a fazer, que no seu íntimo te contraria, você tem que ter a coragem de contrariar a sociedade. Mesmo que ela te critique, mesmo que ela chame de covarde, mesmo que faça vários adjetivos e vários tipos na sua decisão. Mas se a sua decisão está alinhada com as leis, eu não tenho que responder à sociedade, eu tenho que responder à minha consciência e às leis. Percebeu? Então, lutar contra os instintos é a nossa obrigação, é a moral. Nós estamos para melhorar moralmente os nossos instintos. Quanto de nós, por exemplo, você dirige, né? O dia todo, né? Pô, você bota a mão no volante, cara, você é um orgulho, tá? Ou às vezes tu tá com um carro bonitão, né? Vem um fusquinha, aí esse fusquinha vai me passar, é ruim. Aí ele quer passar, tu não deixa passar. Não nós que estamos aqui, né? Mas ela quem está lá fora. Estou falando da gente mesmo, não pessoal lá fora. Né? Então a gente começa a identificar e falar, não, eu não posso me comportar assim. Por quê? Os nossos comportamentos íntimos, assim, vamos prestar atenção, nós somos espíritos. O nosso comportamento íntimo é que vai refletir na nossa atmosfera, na nossa energia psíquica que está em torno de nós. Quando nós fazemos esse esforço íntimo, que emitimos essa força, ela reverbera em nós como espírito. E isso reverberar vai fazer com que você conquiste amizades desencarnadas que vão te fortalecer na tua atitude. A mediunidade é para isso. Ser médium é você estar ligado através das suas energias psíquicas renovadas para atrair espíritos bons, para te blindar, não contra a sociedade, mas te blindar contra os seus instintos. Blindar no sentido de educar. Então, já tem um tempinho isso, tá? Eu fui pagar uma conta lá nos agradecidos antigos na loteria, que eu estava numa fila. Aí um rapaz meio, acho que devia ser meio problemático, ele estava atrás de mim. E a pessoa pagou lá, né? Aí o que ele faz? Como o negócio esvaziou lá, o buchê, ele pegou e disse, vazio, não, só passa um pouquinho que a moça ainda vai chamar. Ele me deu empurrão. Aí disse, opa, o que houve? A senhora não está vendo? Olha só, o senhor está com muita pressa, então é o seguinte, o senhor pode ir na minha frente, pode ir. Porque eu vou esperar a hora que se o senhor está com pressa, eu não vou fazer. É isso, entendeu, Max? É esse domínio. Porque qual é a minha reação ali que poderia ser? Eu poderia ficar gritando, não, vou parar, parou, o senhor está agitado, está com muita pressa, então o senhor pode ir. Agora sim, a gente tem que prestar atenção que nem sempre a gente está com essa atmosfera para ter essa reação. Né? Vai ter hora que você não está lá bem, né? Que você está com essa. Você vai reagir. Né? Mas qual é a diferença entre você reagir e não reagir? Quando você não reage, você fala, caramba, hoje eu venci, mas você não pode contar isso como vitória. Uma vitória parcial. Porque a gente acha, pô, agora dominei, me engano. Está só dormindo ali e agora você dá uma bobeira. Né? Então, o que a gente tem que ter respeito é porque dentro do planeta Terra de própria expiação, esses instintos, eles não vão ser vencidos 100%. Não adianta.
Nós temos que ter consciência de que esse processo, para passar de plano de classificação para a regeneração, no próprio plano de regeneração, esses instintos não estão totalmente dominados. Eles saem mal, vai ser em menos proporção, mas vai fazer parte do plano de regeneração. Não está o livro do Evangelho? Não é? Vai ser menos, vai ter menos proporção, mas ele vai estar lá. Está lá onde? Está lá onde? Consciência. Dentro de cada um de nós. Ele fala, está lá pensando que nas pessoas, aí eu vou fazer uma enquete, vou fazer uma pesquisa. Você pensando bem e pensando mal. Uma porcentagem é 80% pensando bem e 20% pensando mal. Mas esses que falam que pensando bem, ainda pode ter um mal dentro deles que não identificaram. A diferença do plano de regeneração é que nós já identificamos. Isso que é a grande luta que nós falamos, é identificar como ele começa a surgir. Porque o problema nosso é esse orgulho, né, que fica, e ele às vezes se disfarça. Como defesa própria, eu tenho direito de me defender. É o orgulho. Qual o direito que você tem? Quem vai dizer os direitos nossos somos nós mesmos que vamos lutar os nossos direitos e os nossos deveres. Existe muita paciência, muita calma, muito amor por nós conosco mesmo para poder não ficar totalmente destruído, porque você é espírita, você está há 40 anos dentro da doutrina espírita e de repente, eis que surge qual é? Um homem velho. Mas só com a diferença. A doutrina espírita te ajuda a ter um arrependimento sincero. E nesse arrependimento sincero, você passa a verificar, isso é que é importante saber, como surge esse instinto, de que maneira ele começa a brotar. Para ele poder chegar a explodir em você, existem alguns comportamentos que vai fazer com que você identifique. Opa, eu não posso desafiar o meu orgulho ainda, porque eu não posso me expor numa situação, porque eu não tenho resistência, ele vai vir. Então você não se expõe a uma discussão, a um bate-boca, alguma coisa que você não tem domínio sobre. Você, não, eu já consegui, posso conversar com o meu inimigo encarnado ou com os desencarnados, que eu vou vencer. Não vai, porque os nossos inimigos, entre aspas, nossos inimigos queridos, eles sabem onde dói, eles sabem onde machuca, eles sabem onde te ferir, sabe? Entendeu? Então, os outros desencarnados intuem encarnados, principalmente na beleza. Os encarnados estão debaixo do mesmo teto e vai ali na tua ferida. Até que vive com você, convive contigo e sabe quem você é por dentro. Eu te conheço. Aí começa a apontar. Aí você fala, você conhece os meus defeitos. Será que você não pode contar alguma coisa boa para o menino, não? Se você não, eu vou mostrar através de comportamento, através da vivência com a sociedade, com aquilo que eu já mudei de verdade. Porque esse contraponto, vamos dizer assim, daquilo que você já conquistou, com aquilo que você vai estar por conquistar, é que vai ser aquele balanço que vai fazer na parte espiritual das vitórias que você teve com as derrotas que você teve. E o número maior de vitórias vai diminuir no número de erros. Ninguém vai chegar lá sem errar. Agora, esse erro tem uma proporção de controle. Por isso que ele fala dos instintos. Ele fala, as tendências instintivas são um indício mais seguro, pois as provas porque faz o espírito tanto se refere ao futuro quanto ao passado. Naquilo que você vai se rever no futuro melhor, e aquilo que você ainda guarda do passado, que você às vezes quer botar debaixo do tapete. Se você pegar a corda e botar debaixo do tapete, não educou. Então a gente fica com aquela, né, uma liderança espiritual, alguém que é expositor, alguém que está à frente do trabalho, aparentemente, como ele é paciente, é um exemplo de paciência. Aí de repente, você me vê no calçador dando um bico no cachorro. Aí você fala, caramba, eu tinha uma pessoa como referência, porque a gente não pode ter ninguém como referência. A nossa referência é exatamente Jesus, porque é o modelo que é o que criou o ser humano. Oi, Roberto. Tudo isso, sim, para nós que já conhecemos o processo reencarnatório, sim, passamos a entender que todos esses instrumentos que vêm de encontro à nossa posição,
eles estão procurando, de alguma forma, de alguma maneira, fazer com que nós venhamos a despertar para o melhor. Quer dizer, são ferramentas, são instrumentos que chegam para nos consertar, entre aspas. São provas que chegam. Para fazer com que nós venhamos a nos renovar e realmente repararmos, né, os predicados, as qualidades que ainda temos inferiorizadas. Então, para nós, seja o que for, seja aquela coisa bem contrária, né, aquele contraste forte, está ali justamente com o sentido de fazer com que nós venhamos a nos melhorar. Por quê? Porque nós conhecemos o processo reencarnatório. E conhecendo o processo reencarnatório, sabemos perfeitamente, né, que vamos encontrar esses instrumentos que vão tentar nos ferir, mas o sentido é para que nós venhamos a nos melhorar, a consertarmos os nossos sentimentos que não prestam. Exatamente. Então, fica mais fácil de entender as questões que são apresentadas no Livro dos Espíritos, vamos dizer assim, né, quando conhecemos realmente como funciona o processo reencarnatório. É mais fácil de compreender por que as tendências instintivas, aquele que conhece a metodologia, evangelização do Espírito, e que não entendeu isso, eu vou botar na fogueira. Fogueira santa. Sim, porque é de fácil entendimento. Então, não tem que ter dúvidas. Tendências instintivas. Tudo bem, mas você fez um fato do Espírito, você se comprometeu. E está no teu planejamento reencarnatório, estão as medidas necessárias para corrigir aquilo que ficou plotado no fato do Espírito. Então, está contigo. E você não pode dizer que não sabe. Porque se você disser que não sabe, é que você não está com os pensamentos melhores. Você está rejeitando a ajuda do teu guia espiritual. Porque você tem uma memória existencial do teu planejamento reencarnatório. Sim. A coisa é muito séria. É isso que eu queria falar aí no início, mas depois nós vamos conversar mais. Então, fazendo assim, um envolvimento assim, psíquico e amoroso em torno da situação do espírito encarnado no plano de prova de expiação. A gente precisa, através do planejamento reencarnatório, esse fato do espírito, esse recorte que nós estamos vivendo, é isso que a gente tem que pensar para poder ter força, sustentação para as decisões que vão nortear a nossa vida a partir de então. A gente precisa conhecer o processo reencarnatório, saber que o fato do espírito agora, esse recorte, é preciso entender isso. Pelo fato de você estar nesse recorte, você não pode deixar de recorrer à tua força íntima, como alma, daquilo que você tem de melhor, que é o sentimento de indulgência com você mesmo, para contrabalançar o equívoco que você está no processo de educação, e esse processo de educação vai ser determinante pela sua vontade sincera de fazer essas modificações. O que é a vontade? A vontade é um impulso íntimo que vai fazer com que os seus sentimentos, seja ele qualquer, ele passe pela sua razão e faça um filtro. É um filtro. A razão é um filtro daquilo que você traz agora para você ser despertado. O que é um filtro? Aquilo que pode passar e aquilo que não pode passar. Esse é o filtro da coisa que ele está falando, exatamente você recorrer à sua razão. O que é a razão? As leis que estão aqui na sua consciência. E você usa essa razão como filtro. Para quando o sentimento vir, você emitir uma emoção de que ainda está no processo de trabalho. E esse sentimento chama-se humildade. Você não é vitorioso totalmente, você é no processo de conquista. E isso é um somatório de comportamentos energéticos que faz com que essa humildade conquiste a amizade desencarnadas, advogados que nos defendem para que você possa falar, pô, Marcelo, eu escuto isso, vai errar de novo.
Fala, Roberto. No momento que nós estamos vivendo, na fase que nós estamos nos encontramos, como conhecemos o processo reencarnatório, como ele se dá, como ele é feito, como ele é realizado, então não podemos mais nos ofender e achar que está ruim a situação que se apresenta. É preciso compreendê-la, aceitá-la e trabalhar a resignação, como já vimos aí. Então, é isso que nós estamos... Então, se você conhece o processo reencarnatório, você está impedido de se ofender. Você está impedido de achar que está ruim a situação que você está passando. Principalmente porque você está no ápice da transição planetária. Porque, olha, aqui não está aí, está aqui também. O exílio está. A coisa é séria, a coisa está muito séria. Está muito séria. Então, nós vamos falar depois. Então, às vezes a nossa fala, né? Como é que eu vou dizer para você, para dizer que eu estou passando a mão por cima daquilo que o Roberto falou? Presta atenção. Nesse planejamento reencarnatório, nesse processo de planejamento reencarnatório, nós somos almas em processo de evoluções diferentes. O meu planejamento reencarnatório é o meu planejamento reencarnatório, não é o seu, não é o do Roberto. Cada um de nós tem um processo de agora, nessa encarnação, através da resignação ativa, sem medo de errar, de fazer um processo de reparação da minha intimidade que está marcada. Essas regras, ela é uma regra única para todos nós. Amor. Amar a Deus sobre todas as coisas é a única fórmula que nós temos para poder ficarmos juntos e não usarmos de desculpismo que eu não consigo fazer. Que eu estou mais evoluído, estou menos evoluído, aí você consegue, eu não consigo. Então, qual é o fiel da balança para que você não pende para um lado nem pende para o outro? Você usar o amor, que é uma leitura universal do comportamento que você tem que ter em qualquer situação. E é esse amor que você vai dedicar a você mesmo e ao próximo é que vai dar essas energias para que você fale para você mesmo: eu não posso mais errar, porque eu sei. E aí a fé raciocinada com o que eu sei vai te dar motivação para amar de tal forma que você ame o próximo e a você mesmo, que você crie uma atmosfera de resistência para que você diga: eu não vou errar, e você não erre. Porque se você não ama, se você não é alimentado por esse sentimento, você pode dizer que não vai errar porque esse sentimento não te nutriu. Por quê? Porque você não quer para você não quer para o outro, você não quer para você. Então essas energias que o Roberto fala, você não pode errar, que você não deve mais fazer, você não deve fazer mais aquilo, tem como referência o fiel da balança o amor. Foi o que Jesus veio ensinar. Ele sabia e ele sabe que nós não vamos vencer integralmente as nossas tendências nessa encarnação. Tanto é que está lá, vou repetir, planeta de regeneração, o mal ainda vai existir. Correto? Agora, o que faz cada espírito alimentar no processo de defesa e de coragem para esse enfrentamento é o amor que te nutre nas tuas decisões. É aquilo assim: tem um fato acontecendo. Qual foi o meu primeiro pensamento em cima daquele fato? Foi um sentimento de benevolência, de indulgência, de perdão? Ou foi um sentimento de crítica, de falar mal, de desejar o mal? Ou foi um sentimento que nutre, é isso que tem que pensar. Qual o sentimento que nutre as nossas ações? Se esse sentimento que nutre as nossas ações for de amor, de benevolência, de indulgência, de perdão para com o próximo, nós estamos próximos do acerto. Próximo do acerto. Agora, o erro, ele, vamos dizer assim, não vamos usar a palavra relativa, mas ela passa a ser quase que absoluta, porque dentro do nosso estado de evolução nós temos capacidade de amar. Porque quando Jesus nos devolve a dignidade,
é nos colocar em nossas mãos a capacidade de amar que nós não sabíamos que tínhamos. E essa dignidade devolvida, que você é capaz de amar, é que vai te dar resistência, vai te dar imunidade, assim, imunidade mesmo, para que te crie defesa para aquilo que vem de dentro e aquilo que vem de fora, não ser uma enxertilha na sua personalidade ou no seu caráter. Porque a nossa fraqueza vem porque nós não amamos como devíamos amar. Como Jesus nos ensinou, de maneira incondicional. Sabe o que é maneira incondicional? É amar porque ama. Jesus fala assim, eu não sou conivente com o erro, mas eu amo o pecador. No sentido de dizer, você errou porque não prestou atenção nas minhas palavras, mas você pode, a partir do processo de arrependimento, de amor ao próximo, você diminuir a força das suas tendências. Fala. Marcos, um detalhe aí importante nesse tudo. Esse eu vou fazer se você compreende. Claro que vai. Mesmo que você não ame, mas você fez um planejamento reencarnatório, você já é ciente disso. E você sabe que aquilo que vai te acontecer está acontecendo para que você processe o sistema de evolução. Sim. Então, mesmo que você encontre uma pessoa que seja detestável na tua consciência, que você ache dessa forma, e que ela te cometa uma ofensa, você tem que saber lidar com isso. Mesmo que você não a esteja amando, preste atenção. Porque o fato de você não reagir a essa ofensa, mesmo que você ache aquela pessoa detestável, você já está, de alguma forma, intuitivamente, proclamando o amor. Porque você não reagiu. Mesmo que você não esteja amando, aparentemente, pela tua vontade, certo? Mas você já está processando o amor. Porque você não reagiu. Faço-me entender? Então, por isso que o professor Ivo de Barçanufo fala que Jesus não fala para corpos, não fala para homem, nem fala para mulher. Quando você faz um planejamento reencarnatório, e que você sabe que os seus inimigos vão sair do seu ventre, vão sair de dentro de você, é isso que o planejamento reencarnatório é isso. Ó, o teu inimigo vai sair de dentro de você. Você vai dar vida para alimentar o teu inimigo. Eles estão de mesmo tempo, principalmente. Então, quando você sabe disso, você dá a vida para ele, existe nesse processo uma diminuição para que esse espírito te odeie tanto a tua. É minha mãe. Eu não posso sentir isso por ela, porque ela me deu a vida. Mesmo que aquele instinto de inimizade surja, porque existe uma força que nos nutre, que é a força desse amor. Eu não amo a personalidade, mas quando eu tiro ela do corpo e olho ela como espírito, aí eu passo a amar o espírito e não as atitudes que a materialidade está tomando. E quando você ama o espírito, essa energia que você emite para o espírito, ele vai sentir, você não precisa nem falar, basta você pensar, eu sei quem é você. Pelo planejamento reencarnatório que eu fiz, eu pedi para você vir comigo. E sei por que você está me acicatando, você está me testando, você está mexendo com a minha intimidade. E quando você sabe, é o que eu estou falando, a fé, tem a fé que a gente chama de fé religiosa e a fé racional. A fé de religião sozinha, agora a fé que faz você pensar que ali tem um espírito, que ele está. Por exemplo, a gente fala isso, a gente não pode crescer se não tiver o obsessor do nosso lado. O obsessor, na verdade, é o nosso amigo. Porque é ele que vai fazer o teste, é ele que vai apontar os nossos erros, é ele que vai fazer a gente crescer. Então, em qualquer lugar do mundo, você quer expulsar o obsessor, mas a doutrina espírita ama o obsessor. E é isso que nós estamos fazendo. Porque quando você olha para ele e fala assim, cara, de nós dois, se você falar assim, sem falar, de nós dois, eu sou o algoz. Quando você coloca o título de algoz, você está se humilhando, está sendo humilde e reconhecer. Se você olha para ele, eu dei a vida para você, né? Eu sou a vítima
E você é o algoz que tem facilidade, você continua sendo o algoz. Aí Jesus fala, quem é o algoz e quem é a vítima nesse processo? Troca de papel. Uma encarnação você vem como algoz, e outra encarnação você vem como vítima. Quem é quem nesse processo? Então, quando... Fala, Rô. Então, um certo dia, um tempinho atrás, eu peguei um ônibus para vir para cá. Sim. Assim que eu entrei no ônibus, eu senti muito calor. Porque as janelas estavam fechadas. Aí eu falei para o motorista, o que eu pus esse ar-condicionado que está muito calor aqui. Ele não aceitou meu argumento. Aí falou assim, poxa, eu levantei 2 horas da manhã e a senhora veio encher meu saco. Escuta só. Aí perguntou pro pessoal, estava muito calor, e eu não, dá pra gente ir embora, vai, motor, sai de frente. Escuta só, ninguém me apoiou, escuta só. Nunca ligou pra mim. Aí eu não falei mais nada. Aí ele tentou mexer no ar-condicionado, né? Melhorou um pouquinho, pouca coisa. Aí eu fiquei calado, não falei nada. Mas do meu lado tinha um. Aí ele ligou pra garagem. Ele ligou pra garagem e falou assim: olha, fala pra ela, se ela não estiver satisfeita aqui, que ela pega em outro ônibus. Nossa, na minha cara, o que quer? Aí não disse não, viu? Pode sufocado de calor e vinha assim mesmo. Não falei mais nada. Aí eu comecei só a mentalizar coisas boas, pensar em Deus, aquela coisa toda, né? Pensar no curioso, aquela coisa toda. Aí no momento que não vai poder não. Aí uma mãe me falou, olha, se controle, você está indo no seu filho. Entendeu? Aí fiquei só mentalizando. Na outra semana que eu peguei o mesmo ônibus motorista, olha, assim que eu precisei aquele estudinho gelado, aí eles consertaram o ar-condicionado. Vai chegar uma hora que você vai ficar tão calma, tão paciente, que você vai ligar o ar-condicionado da sua consciência. Vai estar todo mundo com calor. Vai estar quente, muito quente, ela vai achar refrigerado. Está tudo fresquinho. Não, mas o engraçado é que ninguém Esse é o processo, vai acontecer. Jesus é o exemplo disso. Né? Estava todo mundo e Jesus. Por quê? Porque ele tinha um processo íntimo de restauração que tira do ar, do fluido cósmico universal, aquilo que ele é capaz de retirar. E as energias de Deus que está dentro do fluido cósmico universal, nós temos que conquistar e trazer essas energias para a gente poder viver na nossa intimidade. Está todo mundo falando mata, não é? Mas na sua intimidade tu conhece a lei. Você fala intimamente, eu não vou fazer isso. Queridos ele tem. Nessa passagem, né? Todo mundo vê o mundo de uma forma, mas você, com esclarecimento, você vê o mundo de outro. Agora é bom você levar o leque. Se encontra um diálogo Aí que o motorista mexeu um pouquinho no ar-condicionado, aí melhorou um pouquinho. Aí todo mundo lá, agora melhorou. Mas antes ninguém perguntou agora, mas depois todo mundo criticou. Fala, Valéria. Então, até as reclamações que a gente tem, a gente passa a prestar atenção. Choveu muito no domingo, a pedra da área, da janela, cai meio para dentro, não é para fora. Mas eu tirei um balde de 5 litros e jogou no chão. E eu reclamando, poxa, por que ele fez isso? Que pedra feia. Aí veio assim na minha cabeça, para de reclamar porque você está enxugando água. E tem gente que está tirando lama. Tá? É verdade. Não vou reclamar mais, eu vou estar saindo. O que nós estamos falando? O que é isso? É uma informação que não é ela, Valéria, essa personalidade. É uma informação que o Espírito já adquiriu. Mas ele adquiriu, não foi só nessa encarnação. Ele já vem trabalhando de muitas e muitas. Quando solidifica alguma atitude em nós, não é porque você conquistou nessa. É um processo de muitas encarnações que vai solidificar no momento da sua encarnação. Ninguém é bom ou tem esse desejo sincero de melhorar porque conheceu a doutrina espírita e resolveu levantar o dedo, ficar 50 anos na casa do espírito e ficou bom. Não é. A doutrina espírita vai ajudar a você a ressignificar e você solidificar aquilo que você já trouxe e conquistar aquilo que você está por conquistar. Nós não estamos aqui porque é espírita pela primeira vez. Nós não conhecemos a doutrina espírita.
Nós já lemos o livro dos Espíritos, nós já sabemos. O que nós estamos fazendo aqui é solidificar as virtudes de outros que já estão solidificadas. Porque quando ela solidifica, a consciência vai fazer isso, você já sabe. Você falou da questão do amor, né? Eu tenho muita dificuldade de entender esse amor, mas eu coloco assim a caridade. Eu tenho que ter caridade, tem que ter uma Qual a diferença da compreensão. caridade com o amor? Do que eu vejo? Porque qual é a minha caridade? Eu vou entender que aquela situação está ali, primeiro com o aprendizado meu. Aquela pessoa que está vivenciando alguma Não, eu estou coisa. usando a palavra, o que você entende? Qual é a diferença de amor para caridade? Acho que o amor é uma coisa assim muito mais. Eu não sei. Não amor comum, não é isso. Não. Entendeu? Quando a gente fala assim, Jesus nos devolveu a dignidade, a capacidade de amar. A palavra caridade e amor são sinônimos. Se você está tendo caridade, você ama. Na minha cabeça. A caridade é o amor posto em ação. Não tem diferença. Se você pegar qualquer texto da doutrina espírita e tirar a palavra amor e botar a palavra caridade, o texto perde sentido. Prestou atenção? Quando você movimenta essa cadeira aqui, para cá, é um ato de amor. Por que você movimenta ela? Porque alguém pode sentar, tem um buraco ali e caiu. Ninguém vai sentar. Percebeu? Então Jesus fala que quando nos devolve a dignidade, é que nos capacita a colocar o amor em ação. Não é mais aquele amor tópico, não é aquele amor que você se acha incapaz de fazer. Eu sou Jesus e Jesus. Não, nós podemos amar como Jesus amou. E como ele amou? É só ver no Evangelho. Ele ama o tempo todo agindo. Ele ama o tempo todo fazendo, dentro do nível dele, de espírito mais evoluído que foi enviado à Terra. E nós podemos fazer a mesma coisa. Para muita gente, uma atitude de mexer uma cadeira, você está no meio da rua, aí tem, já até falei isso, tem um vidro quebrado no meio da rua, você recolhe o vidro, bota assim dentro do bueiro, não tem para ninguém cortar e ninguém viu, isso tem um valor maior do que você dar 200 cestas básicas. Porque a 200 cestas básicas você deu daquilo que você não fez. Você plantou feijão? Você plantou arroz? Agora aqui não, existe uma ação. E toda ação digna de amor é uma reação íntima de um processo de fortalecimento para você ter resistência contra os estímulos. É isso. Então, quando você está fazendo a caridade, você está amando. Você não pode estar fazendo a caridade e não está amando. É a mesma coisa. A palavra, só que Jesus facilitou para a gente. Vamos falar em amor. O amor, a gente bota como incapaz. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês fazer a caridade, porque é a mesma coisa. Não tem diferença. Por isso eu não tenho diferença. Fora da caridade nós salvação. Fora do amor nós salvação. É simples. E a gente entende caridade como uma coisa separada do amor. Não é. É a mesma palavra. Só que dentro do poder de própria expressão, nós não vamos amar esse amor incondicional de Jesus. Mas nós vamos amar fazendo. Nós vamos amar agindo. Nós vamos amar colocando em prática esse amor. E como é que você coloca em prática esse amor? Entendendo o processo reencarnatório, entendendo como é que esses instintos surgem em você e como você cria barreiras e defesas psíquicas de tal forma para que por exemplo, esse teste que você vai passar, você já identifique ele antes dele chegar. Interessante isso, a mediunidade, ela fala que você chega num ambiente que tem uma situação adversa a você, por exemplo, ela chega aqui ainda, mas antes dela chegar, eu reuni todo mundo aqui e falei, começa a falar mal da Índia. Começa a falar mal dela. Criei uma atmosfera nociva para ela. Quando ela chegou, oi gente, bom dia, tudo bem? Aí ela sente no ar. Ela sente no ar, aquela atmosfera. E quando ela sente no ar essa atmosfera, ela cria uma própria defesa para reverter aquele quadro. Como ela reverte aquilo? Com um comportamento contrário àquilo que foi falado dela. Ela não sabe o que foi falado, mas ela sabe que alguma coisa tem que ser mudada. Percebeu? E essa mudança vai acontecer de maneira natural, porque a natureza não dá sorte. Percebeu? Então, a mediunidade com Jesus faz com que você identifique o ambiente que você está vivendo.
Por exemplo, você é espírita. Sabe que num ambiente, por exemplo, de muita sexualidade, de muita bebida alcoólica, quem que está vivendo naquele ambiente ali? Você vai se aventurar em entrar ali? Você tem seu nível de resistência. Eu não vou. Ainda não estou preparado. O dia que eu for Jesus, eu entro, mas eu não sei como. Entendeu? Então vamos lá. Chegando ao termo marcado pela providência para a sua vida na erraticidade, vou continuar? O próprio Espírito aí, planejamento reencarnatório, escolhe as provas que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Isto é, o gênero de existência que julga mais apropriado a fornecer o meio de adiantar. E tais provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se delas triunfar, eleva. Se sucumbir, tem que de repreensão. Olha o buraco. A gente, buraco negro. Esse buraco aí. Então, ficou até com medo de chegar ali perto. De ser puxado, sugar. Então, é isso. Se você é um espírito errante, o que é um espírito errante? Está nesse processo. Está nesse processo. Espírito errante, nós somos espírito errante. Do corpo. Você pode ser um espírito errante fora do corpo. Significa dizer que você vai levar como espírito errante, né, tudo aquilo que você fez de inocente, tudo aquilo que você fez de útil. E nessa inutilidade que você acha que tinha, esse aqui dói muito, é por isso que você está a esperança lá, né? O que dói muito no espírito é que ele sabe. E fica um conflito íntimo tão grande, você, caramba, era só tirar a cadeira do lugar. Passei a encarnação toda com a cadeira na minha frente, era só fazer isso, ó. Oh, resolvi! E a gente acha que tem que resolver com coisas grandiosas, é na simplicidade, é na humildade que a gente resolve as coisas mais complicadas. Jesus descomplicava tudo, por isso que o Evangelho dele é simples. Vem filosofia, vem não sei o que, Jesus. Sua simplicidade trouxe o Evangelho ao alcance de todos nós. Todos nós temos o Evangelho como modelo seguro e podemos fazer aquilo que o Evangelho nos convida a fazer. Não tem dificuldade, a dificuldade é que nós temos humildade para zerar o nosso caráter equivocado e trazer aquilo que nós temos de bom. Ser indulgente não é só com o outro, é com a gente também, a indulgência. A indulgência, ela, como o Roberto falou, dentro do cão, ela consegue enxergar coisas boas onde ninguém vê. E você consegue ver coisas boas em você que ninguém vê, com direito seu de ver. E essas coisas boas que você vê em você, não é para você ser vaidoso, que é orgulhoso, é para usar você como ponto de referência para os conflitos que a gente vive. Oi? Dever-se-á por termo as provas do próximo considerar que devemos ajudá-lo, mas não resolver a prova para ele, não resolver o problema para ele, ajudá-lo, em considerando o termo, o item considerando o item a ser explorado. É aí quando a gente tem esse amor que o Roberto falou, né, pela personalidade, não conhecer o processo reencarnatório, a gente está pensando que está ajudando, mas está atrapalhando o processo reencarnatório da pessoa. E saber disso é muito difícil. Saber a hora que a gente tem que agir, a hora que tem que recuar. Isso é muito íntimo, né? E saber qual foi o sentimento, é isso que a gente tem que pensar sempre. Qual foi o sentimento que motivou a minha ação? Eu posso errar, mas qual é o sentimento que motivou a minha ação? Eu vou abreviar a prova da pessoa porque ela está me atrapalhando, ela está num momento na minha vida que eu tenho que, por exemplo, diminuir a prova, dar um remédio para ela desencarnar e ir embora, para ela me perturbar. É esse sentimento da minha treino? Ou estou ali, né, tentando segurar, porque a gente sabe que no momento final do reencarnante, assim, no finalzinho, passa um filme na cabeça dele de tudo que ele fez. Normalmente acontece isso, você vai desencarnar, você passa um filme da tua vida, 80 anos assim rápido. Você vê exatamente aquilo que você viveu como espírito antes, que você vai ter que chegar para o hospital. O problema é você levar esse sentimento contigo. Porque quando está encarnado, você tem condição de trabalhar.
Quando você está desencarnado, impregna na sua alma esses erros que você só pode resolver encarnado. Não tem como erros que você possa resolver. Ah, não, vou deixar quando eu chegar na parte espiritual, eu vou estudar lá com o André Luiz, vou estudar com o Emmanuel. Não vai melhorar. Você pode adquirir conhecimento, você pode adquirir, né, informações, mas só encarnado que você muda. Ninguém vira santo desencarnado. Porque é pelo espírito que traz a marca e encarnado, aí desmarcar só encarnado. Não tem como. Ah, vai para a parte espiritual descansou. Ah, vai para a parte espiritual. Vai ser exatamente isso. As suas tendências vão ficar mais evidenciadas e quase que incontroláveis, porque como é que você vai saber o local que você vai? Você chega na parte espiritual, olhou assim, só tem espírito elevado, você é espírito elevado. Se você chegou num local que está tudo harmonizado, você viu alguma coisa. Então, você é atraído magneticamente para um ambiente em que está no seu pensamento. Não é aquilo que você aparenta. O teu pensamento, os teus sentimentos que vai atrair para um local em que você vai poder fazer esse planejamento reencarnatório de uma forma que você entenda que a prova do próximo foi a que ele escolheu. E abreviar, ou estender, ou fazer com que ele sofra mais, que você melhor, vai também ter errado, né? A gente não pode abreviar, mas também para se ele sofrer mais, ele vai ser crucificado. Aí você faz a pessoa sofrer mais ainda. Também está errado. É medida. Ah, antigamente verdadeiro silício, lembra? Que a gente se chicoteava, se maltratava, para ficar melhor. E a gente não. A gente não pode pensar assim também. É a prova dele, eu vou deixar ele passar por isso. Também não pode, né? Tem que ter bom senso. Vai ajudar dentro daquilo, mas não tentar interferir naquele processo do minuto final, ele se arrepende. E se no minuto final ele se arrepender, e Jesus e Deus achar que ele tem que ficar no corpo, ele vai ficar. Quanta gente que está no finalzinho para desencarnar em uma sobrevida de alguns minutos, alguns segundos. Todo mundo fala, graças a Deus, meu espírito, vai todo mundo embora, deixa a pessoa sozinha, recuperada. É para que ela se recupera? Para desencarnar em paz. Para não ter ninguém pedindo pressa para ficar. Tem gente que pede pressa para você ir embora. Tem espírito que fala assim, Senhor, a pessoa está sofrendo muito, por favor, tira ela do corpo. Você pode pedir uma pressa? Não. Porque você não tem a leitura até onde deve ela passar. Porque quanto mais você fica naquela experiência, mais desmarca o perispírito. Aquelas marcas do perispírito, elas são trabalhadas. Oi? Eu estou com um processo com meu pai, ele sabe? Ele está com câncer e eu estou levando ele para fazer as rádios. Aí eu falei até com a Valéria que eu levei segunda e levei ontem. Na segunda-feira, a gente voltando de lá, ele está bem magrinho, está bem chupado, eu acredito que já está metendo o pé, como diz no Majá. Ele passou mal no Brasil, eu dirigindo, ele passando mal, e eu dentro de mim, por isso que eu perguntei, não pode. Eu dentro de mim falei, pode ir. Eu dentro de mim. Você pode falar assim, se for para a permissão de Deus. É o que eu falei, sem você pode levar. Você fala assim, a nossa prece, o Pai Nosso, assim, seja feita a sua vontade, né? Acima da nossa, acima da terra como no céu. E a vontade de Deus tem que prevalecer. Mas no teu pensamento não pode ter um risco de desejo que ele vá. O que eu pensei na hora, eu falei. Na verdade, o que eu pensei na hora, eu falei, pode ir. É melhor que vá aqui do meu lado, porque do lado dele eu somos 4, 3 irmãos e eu. Então, cada um está levando um dia. Essa leitura íntima do sentimento que nutriu a tua decisão, essa leitura ninguém consegue fazer, ninguém consegue fazer, a não ser a tua intimidade e os amigos espirituais. Você não consegue divisar. É muito íntimo. Por isso que a leitura espírita fala, reforma íntima. A reforma íntima é exatamente você ficar mais próximo do acerto. E se você, o teu pensamento, esteve mais próximo do acerto, 90%, tá bom. Agora, se nesse pensamento você teve 20% de acerto, você ainda está no processo de reforma. Fala, Roberto. Se não pode. Não pode. Ou fala, né? Eu tenho mudado. Na minha, assim, eu já tive experiência do meu irmão também com esse processo de levar para a rádio. Sempre a vontade que eu tive de prevalecer. Fala, Roberto Varela. O problema do DVCA, por ter uma prova do próximo, não está se cuidando simplesmente do momento do desencarne. É qualquer prova ao longo da sua existência.
certo? Se o sujeito está passando por um determinado problema, uma determinada situação, você poderá ajudá-lo. Agora, não vai resolver o problema dele. Ele é que tem que resolver. Certo? Ele é que tem que resolver. Seja um problema, você está tendo a tua vida, a tua existência. E você tem um problema sério a ser resolvido. Eu não vou resolver o problema por você. Eu posso te ajudar. Mas tem pessoas que vão resolver o problema para aquele. Como, por exemplo, eu vou colocar muito bem aqui agora. É a mãe que tem um filho, certo? E bota o filho na creche para ir trabalhar. Ela está errada. Certo? A creche não é lugar para ela colocar o filho. Quem tem que cuidar do filho é ela. É ela. Entende? Então, ela deve ser orientada a não fazê-lo. Eu não posso estimular ela, não, coloca teu filho na creche, não, eu tenho uma creche, coloca ele lá. Faço-me entender? Eu não posso resolver o problema dela. Ela que tem que resolver o problema. Certo? Eu não tenho esse direito. A prova que eu estou passando, eu é que tenho que resolver. Você pode me ajudar, qualquer um pode me ajudar. Agora, quem tem que finalizar a prova é o próprio. Não se fala aqui simplesmente no momento do desencarne, não. É ao longo da existência tudo que você tem a resolver. Porque faz parte do teu planejamento reencarnatório. Faz parte do teu fato do espírito. Você se comprometeu com aquilo a partir de você realizou o fato do espírito. Então, no teu planejamento reencarnatório, o processo que vai acontecer para você resolver e passar a ter aquele sentimento mais apurado. Na casa espírita, principalmente no estudo igual esse, não existe assim os senões. Entendeu? Não existe, mas existe casos que não sei o quê. Isso é um processo individual e é um processo que quem vai tirar desse arquivo individual não é você nem eu. Quem vai tirar do arquivo é Jesus. Espiritualidade. Existem arquivos que a gente não tem. A regra é, não deve fazer. Essa é a regra. Não tem mais ou menos, nem mas existe caso. Não existe caso. Porque nós estamos falando do processo geral. É a mesma coisa que, por exemplo, bebida alcoólica. Não é? Você não sabe do histórico do espírito se ele foi alcoólatra em encarnação passada. Né? Aí você chega na casa espírita, faz um churrasco com cerveja para garear o fundo. Se você apressou aquele processo dele, porque ele vai beber, ele não veio para a casa espírita para beber, ele veio para educar para não fazer aquilo. Você está fazendo um processo que não deveria ser feito. Então a regra absoluta é, não tem bebida na casa espírita. Aí a pessoa, mas um licorzinho tem pouco álcool, zero de álcool. É regra. Regra geral. Então quando o Roberto fala, ele fala de regra ao ser obedecido. Agora a sua intimidade, o seu planejamento reencarnatório, é um processo, a sua consciência com Deus, que nem Roberto sabe, o meu planejamento reencarnatório, e nem ninguém sabe. Quem sabe sou eu e a minha consciência. Você pode fazer uma leitura pelas minhas tendências, mas certo mesmo, ele não conhece. Nem ele, nem ninguém. Entendeu? Então, a gente usa às vezes na casa espírita, fora do sim ou não, usando atenuante em casos isolados. A gente não tem que pegar um caso isolado e usar como exemplo geral. Mas tem caso, não existe. Na casa espírita, não pode, você tem que cuidar. Porque você é mãe. Mas no meu caso você. É regra. Agora, a sua intimidade, a sua consciência é que vai ditar o teu compromisso com esse espírito que voltou. E aí você. Oi. Inclusive até rifa. Rifa você estimula. Ao jogo. Então existe. A gente tem que pensar que somos todos espíritos. E a maioria da humanidade não conhece isso. Tem gente que não sabe nem o que é espírito. Entendeu? Então vive só na materialidade. Então, quando o Roberto é contundente na fala dele, a gente tem que prestar atenção, ele está sendo contundente com a regra. Essa é a regra. Você não pode abandonar o seu filho por qualquer justificativa. Essa é a regra. Essa é a regra.
Se você faz, é a sua consciência, o teu planejamento reencarnatório com Deus. Aí são processos, quem vai tirar do arquivo da espiritualidade não é você nem eu. Quem vai mexer no arquivo desse planejamento reencarnatório é a própria justiça divina. E a justiça divina não é igual à nossa justiça. É diferente. Mas nós ainda estamos no olho por olho, dente por dente. Ainda não estamos na justiça divina do amor. Então, nesse processo da justiça, não é um juiz que vai sentar lá e vai julgar. A justiça divina, ela está dentro da sua consciência. Quem vai julgar e absorver você é você. E as atitudes que você tomou nesse interim, por algum motivo particular que você fugiu da regra, vamos supor que eu fugi da regra, qualquer espírito encarnado fugiu da regra. Né? Ninguém tem a condição de avaliar o porquê que ele fugiu da regra. Ele está dentro de uma faixa de indulgência, de benevolência e de perdão. Agora, se você fugiu dessa regra para vir aqui embaixo para obedecer ao ego, você não tem justificativa. Então, os pesos e medidas, a matemática divina não funciona diferente da nossa. Tem patamares. Eu botei minha filha na creche, sei lá, né? Porque eu tinha que trabalhar para fazer isso, para atender os meus, é outra situação. Entendeu? Mas a regra geral não pode. É o não. Se ensina ou não. Não pode. A regra sempre, essa é a regra do amor que a justiça divina em cima dessa regra. De amar ao próximo de uma forma que entenda o porquê naquele planejamento reencarnatório ele não cumpriu aquilo. Por que ele não cumpriu? Se você sabia que tinha que cumprir. É isso. Você saber que tem que fazer e você ignorar e fazer por ignorância. E a doutrina espírita não te deixa você ficar na ignorância. É isso. A doutrina espírita não é uma religião, é uma educação. Não deixa você mais ser ignorante, você viver nas trevas da ignorância. Não existe mais, porque você sabe. E quando você sabe, a consciência é um freio. Não te bota numa situação que você não vai fazer. Você sabe. 871. Visto que Deus sabe tudo, olha aí. Né? Visto que o amor sabe tudo, também deve saber se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Será? Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito do Senhor? Viu a pergunta? Visto que Deus sabe de tudo, também deve saber se um homem sucumbirá. Se essa ação de Deus, não é? É necessário que você passe por prova, se ela ao seguinte, assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito do Senhor? Se você vai passar por uma prova, Deus sabe que você vai passar por uma prova. Se Deus sabe... Em relação a Deus, tudo bem. Agora, isso aí é para ele que vai se justificar. Não, mas a pergunta que está fazendo o Kardec aí é porque existe essa justificativa. Né? Deus sabe de tudo. Né? Deus sabe de todas as coisas. Mas existe uma palavra que tem que respeitar, livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Deus sabe de tudo, mas respeita a decisão. Senão seríamos marionetes, né? É aí que está intrínseco uma palavra que antes de a gente ir para a resposta, a gente tem que pensar nela. Porque Jesus veio para tirar o véu da letra, né? Então, o que está falando aí? Que nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Ele pode saber que você vai passar. E te dá as opções da escolha. Se você, como filho rebelde, faz as demais escolhas, Deus não pode interferir nas suas demais escolhas. Porque se fosse assim, seríamos todos perfeitos. Exatamente. Por que Deus não cria todo mundo perfeito? Somos perfeitos. Porque a construção da perfeição é o bom uso do livre-arbítrio. Imagina isso, nem Deus interfere nas nossas decisões. Eu estava eu sou radioamador, eu estava numa conversa, de repente, um pastor dizendo que nós temos que temer a Deus.
porque Deus castiga, porque Deus faz isso. Então, dependendo da tua situação que você está fazendo, você olha os seus atos, que chama de pecado, aí eu entrei na conversa e falei, olha, Deus não está nem aí. Entendeu? Você pode fazer a coisa pior aqui no mundo, entendeu? Você não vai ofender a Deus, porque Deus é Deus. E Ele entende que nós estamos aí em aprendizado. Entendeu? Então fazendo mal também é um aprendizado. Te enxotaram da igreja. Aí os caras começaram a discutir entre eles. Eu também acho isso, entendeu? Tinha uns 2 ou 3 pastores. E aí eu botei fogo na lei. Porque Deus não tem nada a ver. Ele quer o melhor para você. Agora, ele te deu o livre-arbítrio para você caminhar, entendeu? Ele já deu as leis dele. Jesus já trouxe, entendeu? Olha, se você quer ser cristão, me segue. Será que a gente segue? Falar em lenha na fogueira tem uma história interessante da lenha na fogueira. Como é que surgiu essa filosofia lenha na fogueira? Estava sendo sacrificado um espírito evoluído e na época eu botava o espírito na fogueira, né? Aí a fogueira estava apagando, não tinha mais força para queimar. Aí veio uma velhinha lá, não vou ajudar. Aí começou a botar lenha para poder acender. Para poder queimar mais rápido. Por isso surgiu esse tempo, botar lenha na fogueira. A intenção de ajudar, botou mais lenha para acabar de queimar o corpo do espírito. Só era a sogra dele. Olha lá a resposta. Lá. Isso equivale a perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e acabado. Porque nós acabamos de falar, viu? Porque o homem passa pela infância, antes de chegar, quer dizer, o espírito passa pela infância. Quando ele fala homem, assim, né, vamos entender, quando ele fala homem, ele fala educação holística, corpo, pelo espírito. Você só é homem quando você tem corpo, pelo espírito e alma. Aí você é Jesus se fez homem. É isso. Ele está falando a cura integral. Né? Quando nós falamos espíritos, é que já está um pouco já curado. Então, daquela infância, passa pela infância de chegar à idade adulta. A prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem. Pois Deus sabe perfeitamente o que ele vale. Era isso. Sensacional, né? A prova que você vai passar não está dizendo do seu mérito. Às vezes é uma prova que você escolheu. Por exemplo, o espírito missionário escolhe aquela prova, mas intimamente Deus sabe que ele é vencedor. Olha o que ele fala. A prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, do espírito, corpo, pelo espírito e alma. Pois Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dá ao homem toda a responsabilidade da sua ação, livremente. Viu? Está implícito aí. Já que tem a liberdade de fazer ou não fazer, podendo o homem escolher. Viu aí? Se você tem os seus... É isso aqui, a mensagem do amor é essa. Você encarando, você tem os seus valores. E Deus sabe dos seus valores. Se a sociedade apontar os seus equívocos, você tem que amar a você mesmo de uma forma que você tenha a humildade de reconhecer que você tem, mesmo que ninguém reconheça. Mas reconhecer esse valor não por orgulho. E reconhecer um valor para você ter um contraponto, senão você não lembra. É muita crítica. É muita vigilância na tua vida. Sabe, você fala, caramba, mas agora a Denise, por exemplo, mas é isso que me consola, porque não por vaidade de saber dos meus valores, porque eu sei o caminho que eu estou trilhando. Isso aí. Entendeu? Então isso me conforta, isso me apazigua meu coração, porque eu tenho certeza do que eu estou plantando, a semente que eu estou plantando. Isso aí, seria a vida de irmã, depois obrigatório. Então, o uso do nosso livre-arbítrio agora não é mais do mesmo que nós tínhamos na encarnação passada. Pelo planejamento reencarnatório, pela prova, pelas tendências, pelo seu instinto, você sabe onde é que está o nó, onde está o nó. Você sabe. Ninguém precisa falar, você não precisa chegar aqui, o Roberto, e confessar a tua vida para ele com intimidade. Você pode resolver isso a partir do momento que você interage
com essa proposta de ressignificar, de rever e de renovar o seu sentimento. Esse é o valor da doutrina espírita. Dá o poder na sua mão de resolver a sua vida. Não delega poder a ninguém. Você é o poderoso. Você é o Deus de D minúsculo. Você tem o poder na mão e você vai resolver tudo o que você quiser. Basta ter vontade. Essa palavra vontade, Leon Denis, ele mastiga. Se lê o seu destino da dor, se você lê a vontade, o que Leon Denis fala da vontade, você não tem noção. O que esse sentimento impulsiona para frente e para o alto? A vontade, eu quero. Quando você fala eu quero porque eu sei que eu posso ser melhor, você já é melhor. Porque você está evocando o espírito que habita, né? Que habita em você. E se você não evoca a sua espiritualidade, você só é matéria, só pensa nas coisas materiais, você não tem como interagir com essa beleza interna que nós temos. Nós somos belos, somos perfeitos, em perfeição, mas harmonia, como nós somos. E voltar para ela, para essa harmonia, para essa beleza íntima, é o nosso objetivo. Não é? Será que acabou? Não. Vamos voltar para poder entender? Podendo o homem escolher entre o bem e o mal. Olha a regra aí. A prova tem por efeito instigá-lo à luta contra a tentação do mal, deixando-lhe todo o mérito da resistência. Embora Deus saiba previamente se o homem vencerá ou não. Isso aí é certo. Como é que Deus sabe se você vai vencer ou não? Porque está destinado que você vai acertar. É pelo teu comportamento. Pelo teu comportamento íntimo, quando fala Deus, não fala Deus, não é um ser humano, não é um ser. Deus é o fluido cósmico universal, é a energia no sistema. Deus está dentro do universo todo, dentro de nós. Quando a gente fala em Deus, a gente fala da energia que nós estamos nos alimentando. Quando você tem uma tendência que não luta com sinceridade, você colhe do fluido cósmico universal uma proposta que você vai impregnar em você a certeza que você não vai passar, porque você não quer. E nós somos identificados pelas energias que nós vibramos, pelas nossas tendências. Né? Geraldo Dutra, na palestra dele, que Chico falou que a tentação é igual um cachorro, daqueles cachorros bravos, que corre atrás de você, para te morder, e você está fingindo que está fugindo dele, mas está doido que ele te pega. Olha isso. Você finge que está fugindo dele. Está doido que a tentação te pega. Para você dizer assim, não foi eu, foi o cachorro que me mordeu. Entendi. Viu? Como é? Então a justificativa que o outro fala assim, mas você pode botar um prato de feijão com o que você quiser aqui, com tudo quanto é tipo de carne. Se você já não quer mais aquilo, a tua boca nem vai encher d'água. Mas se você está fingindo que vai encher d'água, eu estava começando esse processo de não comer carne, né? Aí eu comecei a primeiro a carne vermelha, depois a carne de galinha, de frango. Aí um dia eu falei, venci. Aí todo um dia de trabalho cheio de fome, aí passei assim na rua, aí estava um franguinho assim, ó, colorido. Eu já estava comendo frango um tempo, com minha boca encheu d'água. Aí eu falei, estou tá vendo como você não conseguiu? E tem a mesma coisa que você olhar uma mulher bonita, não é? Você tem aquele desejo. Ou o verso. Então, se tua boca enche d'água, isso não precisa conversar para ninguém. Isso é você com você mesmo. É a luta que você trata com você mesmo. Mas essa luta é saudável, você tem que entender que é uma luta gloriosa. É assim, sabe? Você tem que ser guerreiro. O Mano fala, você que está com o capacete, com a espada e com o escudo da verdade contigo. Porque você é um soldado. Então, é por isso é que eu falo por mim. Eu nunca consegui matar esse homem velho que existe dentro de mim. Eu tento vencer toda vez que eu sou colocada a essa prova,
Eu sei que é esse homem velho que vem para tentar me colocar Mas nessas presta atenção situações. numa coisa, você não vai conseguir matar. Não, porque as pessoas Porque o homem velho mas não, porque o homem velho não se mata. não, O homem ele velho se educa. É isso. vive. Isso. Porque ele é educado, ele vai querer. Mas a educação é um freio que vai te dar um resultado da lei de causa e efeito, aonde é que ele vai te levar. Entendeu? Você pensa na lei de causa e efeito, se eu fizer isso, quais são as consequências do dinheiro? Não é? Vai que essa pessoa, eu use ela, se apaixone por mim, e eu posso ou não posso manter essa sustentação, e a pessoa se mata, como é que eu suicídio. Viu? Você falou do frango, eu fui do camarão. O camarão, douradinho, bonitinho, me chamando. Aí fiquei olhando para a panela, aí eu disse assim, puxa, só umzinho, aí assim na minha cabeça. Comer um e a panela toda é tudo igual. Ah, é verdade, aí não tem camarão. Lá no Hospital Esperança, o Dr. Inácio Ferreira está tratando uma doença obsessiva, quadro de subjugação. São dois espíritos encarnados no corpo masculino, né? Que é o estudo que nós falamos sobre homossexualidade, e eles viviam quase como assim, um simbiose, um alimentando o outro. Eles desencarnaram. Então eles estavam em um pavilhão de recuperação psiquiátrica diferente. Então teve um que recebeu o Dr. Inácio Ferreira, e eles estavam separados. Aí ele para o doutor Inácio Ferreira, poxa, doutor, deixa só me dar uma encostadinha, umazinha só, pelo amor de Deus, não te peço mais do que isso. Não. Porque você se alimenta tanto do outro, tanto, sabe, que você, é como você fizesse para aquela simbiose. Então ele falava no tratamento psiquiátrico, deixa eu dar uma encostadinha nele, por favor, pelo amor de Deus. Entendeu? Então é não pode. Agora, se vem água na boca, você tem que continuar trabalhando. Mas você não comeu. Se vem água na boca e você come, vai voltar tudo de novo. Aí você vai para a noção, 2, 3. Vamos lá, então, Deus sabia previamente se o homem crescerá ou não, já viu, né? Ele não pode, em sua justiça, nem puni-lo, nem recompensá-lo por um ato ainda não praticado. Olha isso, o que vocês estão falando ali, ó. Deus, né, ele não pode, a justiça que eu falei, justiça divina, a justiça divina, nem puni-lo, nem recompensá-lo por um ato ainda não praticado. Nem puni-lo, ele está falando ali, não estou falando. Essa punição, é uma punição que nós falamos do inferno. Essa punição é aquela punição irreparável. Você vai queimar no inferno, vai sair mais então. Não é nessa punição, não. A punição de ter, entre aspas, ter que voltar novamente na encarnação no. Essa é a punição. Não deixa de ser uma punição. Mas você pode ir para lá e sair de lá de novo, se você quiser. Então a gente tem que ter muita leitura das palavras para a gente ficar preso na letra. Não é? Porque essa palavra punição não tem assim. Por isso que ele usa essa palavra, porque o Kardec usa assim de espiritualismo, porque a gente vem da ideia de céu e inferno, de pecado capital, que você não tem jeito, entendeu? E ele vai mostrando que essa punição de não ter jeito, que você nasceu assim, síndrome de Gabriel, né? Nasceu assim, viveu assim, vai morrer assim. Não existe essa síndrome na justiça divina. Todos nós seremos anjos. Imagina isso. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar. Você essa música? Não. Lindo. Para a família. E terminou. Não terminou não, meu filho. Tem um evangelho agora a seguir. Então, tem evangelho agora que nós temos. Essa aí é o início. Essas foram as perguntas do livro dos Espíritos. Continue com o evangelho, clica aí. Mas dá tempo ainda dá. Clica aí, não. Acredito que não. Agora tem o evangelho. Oi? Já tomei. O meu obsessor aqui me alertou. Aqui. O professor às vezes serve para isso. Ele nos ajuda. Eu cliquei, mas voltou lá no início. Voltou no início, não vem evangelho. Oi? Eu cliquei, mas não vem evangelho. É claro que vem, clica, adiante. Adiante.
essas perguntas nós já lemos. Fala 27, depois Acho que esse é o item 27. É o Evangelho. Aí é o Evangelho, item 27. Ah, você não viu nada. Porque essa pergunta aqui, Faltou objetividade. esse pergunta 27 aqui, estava lá no início, quando nós começamos. Então vamos para o Evangelho. Desejar por ter mais prova do próximo, quanto possível, ou se deve para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso. Então conversamos sobre isso, vamos em frente. Já vos temos dito, e repito, muitas vezes, que estáis na terra de expiação para concluir de vossas provas. E que tudo que vos acontece é consequência das vossas existências anteriores. São os juros, isso mesmo, da dívida que tendes a pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas. Dever, pois poderia acarretar funestas consequências. Então estamos conversando. Então estamos falando. Você ter um pensamento seu, pessoal, e ter um pensamento do contexto total, na atitude que você vai tomar, você vai refletir se deve ou não fazer aquilo. Porque as consequências da lei de causa e efeito, você vai abreviar, você vai apressar. Então, você não qual é o fiel da balança, para que você possa ter a inspiração, a intuição, aquilo que você deve e aquilo que você não deve fazer. E aonde você vai recolher essa informação? Na sua consciência. Se você sabe, você recolhe da consciência aquilo que você já sabe. Se você não sabe, você está em processo de aprendizado. E normalmente, quando você não sabe, você vai tomar decisão. Entendeu? Então, o saber, o esclarecimento é que te dá a possibilidade de você recorrer através da... Cadê a palavra-chave aqui? Reflexão, aqui está, reflexão. Aqui. Quando você reflete, a Alzira fala muito isso no estudo dela. Quando nós refletimos, a reflexão, o que é reflexão? Exatamente você usar da mediunidade intuitiva, reflexiva, para você pedir socorro naquela decisão que você vai tomar. Ajuda, porque você sozinho não pode decidir. Não é assim, vamos pedir ajuda do universitário? Vamos pedir ajuda do universitário. Não posso tomar essa decisão sozinho. Quer pedir ajuda do universitário? Quer. Então, nessa reflexão, você pede ajuda aos espíritos mais experientes. E, com certeza, não vão interferir no seu livre-arbítrio, mas eles vão despertar aquilo que você já sabe. Você não pode fazer o que você sabe. É isso que a doutrina espírita, ela tem que ser para os corajosos, não para os tímidos. O que Jesus fala? Que o mal vence o bem, porque o bem é tímido. Porque o bem é tímido. E essa timidez, né, de você ter essa vontade, essa coragem, de poder perceber com a decisão que você não pode tomar sozinho. Agora, não pode pedir também ajuda ainda. Não pode pedir ajuda do Roberto para tomar decisão. Nem do padre, nem do pastor. Nem do guru. Sabemos onde está gravada a nossa decisão. E se você erra por ignorância, não existe pecado que não justifica. Mas você também não vai ficar no inferno querendo fogo. Você vai ter que reencarnar ou ir lá no buraco. Quando você for, você. Mas você vai ter que reparar, vai ter que reparar. Entendeu? Por isso que a doutrina espírita, ela é principalmente educativa, esclarecedora e consoladora. Porque exatamente você não vai ser mais o mesmo, nunca mais. Porque se você já está de outra encarnação, é fácil recordar. Mas se você é em processo de construção, você tem que ter um correto de universidade, da reflexão. E a reflexão é uma mediunidade de pós-ação. Quando você reflete, diz a Alzira, diz o livro de Massuruto, que você se expande. Você, espírito, se expande. Você vai procurar recursos, vai procurar ajuda no fluido cósmico da universal, da natureza. A própria natureza te responde. Todos os reinos trabalham em harmonia com as leis. Só nós, para o livre-arbítrio, nós nos damos. Não somos harmônicos com as leis. Porque temos o livre-arbítrio. Mas em todos os reinos, você pode ver, eles não transmitem, eles seguem corretamente aquilo que está dentro das energias que eles vão dar. Agora, nós,
com o nosso livre-arbítrio, mal educado, é que tomamos a decisão errada. Vocês podem ter certeza. O melhor conselheiro é o nosso amigo espiritual, o nosso anjo bem. Pode recorrer, que é na hora. E ele agora dá sinais quando ele está perto de você. Ele dá sinais. Eu, pelo menos, há muitos anos eu comecei a perceber. Quando ele está próximo, né, e vai me dando intuição, ou quando eu preciso recorrer, uma súplica através da prece, para ele poder ficar mais próximo. Tem hora que ele se aproxima normalmente. Mas tem hora que ele se não tome decisão nenhuma sem suplicar junto com ele você está. A gente fala a Deus, né? Mas o mais próximo de nós é a nossa vida espiritual. Nós vamos ter que tomar a decisão mais certa. Pode ter. Aí não toma a decisão. Algumas pessoas me chamam de indeciso. Né? Algumas pessoas me chamam de fraco. Porque eu demoro a tomar a decisão. Não deixo mais os meus instintos, meus impulsos na decisão. Eu vou pensar. Pô, mas de novo, vai pensar, vou pensar. E às vezes demora para tomar a decisão. Porque o medo de errar, não é o medo, assim, o medo no sentido de estar medroso. É falar, caraca, vai fazer de novo. E aí vai colocando, não um freio, mas um processo de rever a nossa atitude. Essa decisão que você está falando é com relação a quê? Não, você, por exemplo, está ali, sobre o assunto. Você vai botar a prova, né, na prova, tá lá, deve ser por termo a prova do próximo. Você vai tomar uma decisão, você deve tomar, não é a pergunta que está fazendo ali? Não é? E você vai tomar essa decisão por si só, usando o seu livre-arbítrio deseducado, ou você vai pedir através de uma prece, de uma súplica? Qual é a decisão melhor que você vai tomar? Mas por que você não vai, por que você não deve tomar essa decisão? Eu tomar essa decisão sozinho? É. Eu tomo essa decisão sozinho porque eu estou inserido no processo reencarnatório dele. Eu não sei quanto tempo que ele tem que passar por aquilo, ou como tem que ser abreviado, é isso que nós estamos estudando. Porque você quem vai decidir se ele está passando por um processo, é pela necessidade que ele tem daquele processo. Então, tem necessidade, mas é que a pergunta é, se tem necessidade, você deve terminar ou você deve deixar continuar? Essa é a pergunta que nós estamos fazendo aqui. O tema é esse. Então, você vai ajudar, mas você tem que deixar ele seguir o processo. Não, mas ajuda. Mas o que eu estou dizendo, quando você não tem esse esclarecimento, você não sabe, você toma a decisão baseada no teu instinto, no teu ego. Você mata a pessoa, ou você faz uma coisa que não deve ser feita. E quando a gente não tem esse senso de justiça interna, a gente pede ajuda. As minhas súplicas nas orações é ajuda para a melhor decisão que eu vou tomar. Eu não tomo mais decisão sozinho se não pedir a Jesus que me ajude na decisão. Por isso que eu falo. Entendeu? Agora, é uma decisão difícil. Mas com a ajuda dos universitários, você pode tomar uma decisão mais próxima. Pensam alguns que uma vez que está na Terra para espiar, é preciso que as provas sigam o seu curso. Pensam alguns. Há outros que chegam ao ponto de acreditar que não só não devem fazer coisa alguma para atenuar, mas ao contrário, que devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas conheceis esse curso? Eu estava falando. Sabeis até onde ela deve ir e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos. Não irá mais longe. Sabeis que a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício. Olha isso. Esse aqui que está a verdade. Ó. Suplício para gravar. O sofrimento do culpado. Mas nos escolheu como bálsamo de consolação que deve cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá. A sua justiça abrirá? Vamos lá de novo. Sofrimento do culpado, mas como bálsamo de consolação que deve cicatrizar a chaga que a justiça abrir, não digais, pois, conduzidos e atingidos dos vossos irmãos. É a justiça de Deus que importa que siga o seu curso. Dizei, ao contrário, vejamos os meios ao Pai misericordioso me pôs ao alcance
para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, olha isso, morais, o meu amparo material, os meus conselhos não poderão ajudar a vencer suas provas com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não pôs em minhas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Não pode acontecer. Não é? Não temos médicos de cura? Né? Os médicos que ajudam a cicatrizar aquela dor. Se não me deu, também como prova, como expiação talvez de ter o mal, esse é o Espírito. Essa é a prova de expiação do Espírito. Essa é a prova de expiação do Espírito. Levar consolo, levar esclarecimento, suavizar a dor do outro. Fazer com que o Espírito seja, como o Roberto falou, resignado. Nós estudamos sobre isso. Uma resignação ativa. Não é? Uma resignação que o Espírito compreenda que o corpo é o mata-corrão. Que aquela dor física que ele está sentindo está desmarcando do perispírito, se ele for resignado, uma dor que ele não vai levar. Porque o perispírito, ele marca a sua incompreensão, a sua não resignação, a sua blasfemar com o juízo divino, você marca no perispírito. Se você é um câncer, por exemplo, e você blasfema contra Deus, reclama, você vai ser espírito canceroso. Você vai levar o câncer contigo. Se você é resignado e entende que aquele câncer está fazendo uma cirurgia plástica no teu perispírito, que você na próxima encarnação não vai voltar a marcar para coisa. Aí você está fazendo uma cirurgia perispiritual, tirando essa marca do seu perispírito. A resignação faz com que você saia do corpo e aquele corpo que é o mata-borrão vai levar tudo aquilo que você não tem que levar. Por isso que o corpo é importante. Porque o corpo é um filtro. Ele filtra. Ele faz um filtro daquilo que você deve ser resignado para não levar com você. E aí, quando você está nessa situação de ver alguém, nesse caso, que ignora o que está passando, a postura moral não é de você falar que você errou, que você está gordo assim, que você comeu muito, que você está doente, que você não respeitou a bebida alcoólica. Não tem que ficar chamando a atenção. Porque não vai adiantar, vai revoltar mais ainda. O que você tem que fazer é a educação moral. O que eu posso fazer para esse espírito não ficar tão revoltado e ficar resignado e não levar essa doença dele? Porque se levar, vai ter que voltar no próximo corpo com a marca daquela doença de novo. E a gente fica indo e voltando com as mesmas marcas. E a função da doutrina espírita, e nós, espíritas que estamos aqui, é multiplicar essa ideia de consolo e de resignação. Porque se você falar para a pessoa, ó, nada acontece pelo acaso. Não cai um filho, não cai uma folha do mar, sem for a vontade de Deus. Só basta falar isso. Se não for da vontade de Deus, e a vontade de Deus qual é? Que nós sejamos amados, que nós sejamos perfeitos, e se existe um processo aparentemente doloroso, é um processo de cura. Porque a cura no planeta Terra não pode ser de outra forma, dada a nossa rebeldia, dada a nossa revolta contra aquilo que a gente não conhece. E a doutrina espírita faz a gente conhecer, a gente tem uma atitude amorosa com aquele que se colocar na nossa frente para ele repensar. O que eu posso fazer? Tanto materialmente como moralmente. Qual é a minha parte? Você tem que fazer a sua parte. Sabe por quê? Quando chegar na parte espiritual, esse espírito não vai falar assim, pô, ninguém me ajudou, me deixaram sozinho. Deus não mandou um anjo de guarda para me ajudar. Tanto encarnado como desencarnado. E nós temos anjo de guarda, encarnado e desencarnado. Basta precisar do espírito encarnado para te ajudar, que ele vai aparecer. A sua vida. E todos nós temos. O nosso anjo de guarda encarnado também, nós somos encarnados não. E às vezes ele vem com o pai, com a mãe, com o filho, com o tio. Quando Deus tem uma coisa que você nem conhece. Parece na tua vida assim? E isso já aconteceu comigo. Tomara
Tomara que o César, seu ponto de estar apaixonado, né? Trata-se aí que não basta um atendimento fraterno, tem que ser feita a assistência fraterna. E aí é onde está o grande detalhe que as pessoas desconhecem que seja assistência fraterna. Para as próprias casas espíritas desconhecem. E a assistência fraterna é justamente dar àquele que tem um problema o conhecimento necessário que ele precisa para entender o porquê daquilo que está lhe acontecendo. E aí isso demanda tempo. Demanda tempo. É porque você, assim, o problema é que você falou para o médico, né? Você contribuiu 10 anos para destruir o teu corpo. Aí você acha que vai ao médico, no médico vai dar um comprimido, você vai ficar bom. Aí se você não fica, eu vou trocar de médico quando fiquei curado. Como é que um comprimido pode curar 10, 15 anos de irregularidade? Não vai. O comprimido vai ajudar a você respirar um pouco e rever como é que você, sabe por que você está com isso? Porque você comeu isso, você fez aquilo outro. Você não pode isso, não pode. Aí você chega em casa, tudo que o médico não pode, você vai fazer. E toma um comprimido, está na hora já, e toma um comprimido para ver se o comprimido vai ajudar. E as mesmas coisas são a lei de Deus, no planejamento reencarnatório. Você vai encarnar? Não pode. Chega aqui, faz tudo de novo, porque não obedeceu à medicina de Deus. Entendeu? É por isso que o Roberto sempre fala, no planejamento reencarnatório, você consegue saber o que você pode e o que você não pode. Eu não posso. Eu fui alcoólatra na encarnação passada, eu não posso nem cheirar álcool. Pode me oferecer o que quiser, eu não vou ter. E aí a fortaleza que você tem é essa defesa, que você não quer mais. Pode falar para encerrar. Até as emoções, né, que nós temos em determinadas atitudes, né, geram intoxicação do próprio organismo. Né? O pensamento, a maneira de eu agir, a maneira como eu recebo as coisas, vai gerando uma intoxicação no organismo. As energias negativas. Volta aí. Termina aí. Termina. Termina. Termina aqui? Não haverá imenso orgulho da parte do homem acreditar-se no direito de, por assim dizer, resolver a arma na ferida, revolver a arma na ferida, de aumentar a dose do veneno no peito daquele que está sofrendo, sob a pretexto de que tal é a sua expiação. Considerai-o sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estão na terra para expiar, mas todos, sem exceção, devem esforçar-vos para abrandar a expiação dos vossos irmãos, de acordo com a lei de amor e caridade. De amor de justiça, de amor, justiça e caridade. Então, nessas reflexões que nós vamos fazer, vamos pensar sobre ela, vamos pedir ajuda, vamos sair do corpo, desdobrar, vamos para a parte espiritual, vamos estudar de novo, vamos pensar e vamos trazer isso bem gravado em cada um de nós. Então, os nossos instintos agora vão ser instintos comandados pelas leis que Jesus nos ensinou, que é amar, né, e usar o amor para a caridade e ação. Vamos fazer a nossa prece de ensinamento, agradecendo a espiritualidade e a intuição, o carinho com que nos recebeu nessa manhã, que todos esses esclarecimentos eles possam fazer parte do nosso dia a dia, porque nós estamos aprendendo a viver Jesus na nossa postura íntima no nosso dia a dia. Então vamos te agradecer, Senhor, por esses momentos contigo, que nós possamos, pastor amigo, poder ressignificar os nossos pensamentos, travar essa luta, Senhor, esse conflito com as ideias que querem permanecer. Que nós possamos identificá-los para que de uma forma ou de outra, no processo de educação do Espírito, tenhamos a certeza do uso do nosso livre-arbítrio, Senhor, em parceria, em união com os seus sentimentos, com a sua vontade, com o seu desejo de sermos úteis, de estarmos aqui para consolar,
para esclarecer, Senhor, e educar os espíritos que ainda estão revoltados, os espíritos rebeldes, que estão encarnados no planeta Terra ao nosso lado. Que a sociedade terrena possa receber da espiritualidade amiga, nesse momento de transição, as energias necessárias para ressignificar os seus pensamentos e o nosso também. E assim, Senhor, com a sua presença amiga em nossos corações, com a nossa intimidade voltada agora com recursos próprios para nos melhorarmos intimamente e possamos te agradecer essa manhã. E quem que eu não? Em nome dos Espíritos amigos, em nome dessa rede de Espíritos que assiste esta casa, que nós possamos dizer do fundo dos nossos corações, muito obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus.